Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Cast, o podcast oficial da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil. Meu nome é Wagner, sou head de projetos estratégicos aqui na Câmara e é uma satisfação ter você para mais um episódio. Nesse espaço, a gente discute as principais tendências do mercado, compartilha insights sobre negócios, inovação, sustentabilidade e, claro, as relações bilaterais entre Brasil e Espanha. Hoje vamos explorar o cenário de processos e regulação e bem os serviços de propriedade intelectual abarcados pelo projeto Helpdesk, com Maísa Zardo, que está aqui conosco, especialista em propriedade intelectual. Nesse projeto, que é financiado pela União Europeia, com fundos da Invest Verde, Eurocâmaras e Universidade de Alicante, trazendo sempre informações valiosas para empreendedores, líderes empresariais e todos que desejam se manter atualizados no cenário internacional. Fica com a gente e acompanha essa conversa enriquecedora que pode impactar diretamente seus negócios, suas rotas, sua rotina. Maísa, obrigado por estar aqui com a gente. Já te trazendo pergunta, mas contando para todo mundo que está nos ouvindo, está nos assistindo, seu histórico profissional. Você que é especialista, renomada em direitos e contratos e propriedade intelectual, com sólida formação em gestão da inovação, compliance digital e proteção de dados. Com mais de 20 anos de experiência, a Maísa que está aqui conosco tem se dedicado a desenvolver estratégias eficazes na proteção de direitos de propriedade intelectual aqui no Brasil e no exterior, além de negociar acordos e estratégias de negócios relacionados a esses direitos. Sua atuação é marcada por um profundo envolvimento com inovação aberta, análise de riscos envolvendo violação de direitos de terceiros e estratégias de proteção de novos desenvolvimentos. Além disso, Maísa tem ampla experiência na área de privacidade e proteção de dados, incluindo implementação de projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, assunto tão falado no momento, né? Desde 2014, Maísa se dedica ao ecossistema de startups, empreendedorismo, atuando como mentora e palestrante em eventos promovidos por instituições como Inovativa Brasil, Emerge Brasil e a CDL de Goiânia. Sua trajetória inclui passagens por grandes escritórios de advocacia e empresas, além de ter sido também responsável por um portfólio de propriedade intelectual da maior empresa brasileira de cosméticos, a qual não recebemos royalties e nem direitos para poder falar dela, mas é uma satisfação saber que você está também nesse arcabouço de atuação. Maísa hoje vai compartilhar então com a gente sua vasta experiência em inovação, propriedade intelectual e proteção de dados. Seja agora oficialmente bem-vindo ao nosso Câmara Cast. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Eu adoro falar sobre esse tema, adoro mentoria sobre esse tema, enfim, é algo que eu de fato gosto de sempre trazer, que é o dia a dia do nosso trabalho, o dia a dia do que a gente enfrenta, e essa troca é sempre muito boa, Wagner. Muito obrigada a você, a Câmara, a Helpdesk, enfim, estou muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos, do que eu vivo, para a gente crescer juntos nesse ecossistema. Nós que agradecemos sempre por essa troca. Maísa, que atua conosco no projeto Helpdesk, que é um dos projetos desenvolvidos aqui pela Câmara. E vamos lá, mais de 20 anos de carreira, não precisávamos contar pela sua beleza. Isso só nos entrega, não é mesmo? Atuando, propriedade intelectual, inovação, princípios de registro de marca, patente, tudo que envolve esse arcabouço. Fala pra gente sobre o que é desafiador ainda hoje, nesse momento, desde o seu início de trabalho, mas o que hoje te toca nesse momento sobre perspectivas que as empresas necessitam ter para poderem atuar e exatamente aquilo que internacionalmente toca cada uma das empresas nesse momento, que tem-se mais um olhar necessário para essa atuação dentro da propriedade intelectual nas empresas. Pois é, desafios são muitos, né, Wagner? Mas acho que o que eu percebo que as empresas, as startups, o empreendedor em si, os criadores, os inventores, muitas vezes enfrentam, ainda é uma dificuldade em entender as legislações aplicáveis. Né? Hoje você deposita um pedido de patente aqui no Brasil, você precisa expandir para os outros países, mas quais são as leis aplicáveis? Quais são os benefícios de eu primeiro depositar no Brasil? Quais são os institutos e protocolos internacionais que eu consigo utilizar para fazer uma expansão dos meus negócios lá fora?
né? Então, eu vejo que, claro que entender o que é cada um desses institutos, o que é uma marca, o que é uma patente, o que é o desenho industrial, é um primeiro passo. Mas ainda assim, eu percebi que isso já foi uma maturidade, eles já passaram a conhecer um pouco mais sobre tais institutos, mas ainda assim nós encontramos essa barreira regulatória. E não é só regulatória, não são só as leis, mas também a questão da cultura. É muito diferente você vender um aparelho específico para o brasileiro e depois vender esse mesmo aparelho na Espanha, em Portugal. As culturas são diferentes, né? E é preciso fazer um marketing em cima disso, entender qual é a legislação específica daquele país. Ou seja, eu tenho uma patente, eu vou para outro país, para um país europeu, por exemplo. Mas quais são as questões regulatórias? Eu tenho uma Anvisa naquele local? Como é que a Anvisa se comporta, né? Uma agência de vigilância sanitária local. Como é que ela se comporta? Quais são as exigências daquilo tudo? Então, isso tem que andar em conjunto nos projetos, no desenvolvimento, naquele funil de inovação, né? Ou seja, eu tenho uma viabilidade técnica, eu sigo para a viabilidade financeira, mas é questão legal e regulatória. E são os maiores desafios que ainda são enfrentados não só pelas startups, mas pelas indústrias também, né, Wagner? E a gente está lá no nosso jeitinho, tentando encaixar a importância da análise jurídica e regulatória para que esses projetos eles não parem na bancada e que eles cheguem efetivamente nas mãos, né, de quem precisa, que é a população, que está ali esperando uma melhoria, de certa forma. Eu trouxe o termo desafio, você trouxe o termo barreira, e talvez seja exatamente o termo correto para que nós possamos tratar quando a empresa literalmente tem uma barreira para que ela possa se aplicar dentro desse contexto que estamos utilizando uma ideia que aqui ela é aplicável. Não é desafiador colocá-la em outro lugar, mas às vezes é uma barreira mesmo, dentro desse arcabouço de modus operandi de aplicação para uma internacionalização de um produto, isso funcionar, isso acontecer. Conta pra gente, você consegue dar exemplos? Trazer, por exemplo, olha, um exemplo muito claro de algo que funciona muito bem em determinado local, talvez no Brasil, e vai para um outro lugar e precisa mudar, às vezes, até a própria forma do produto. Só fica um pouquinho mais perto do microfone. Vários são os exemplos, né, Wagner? A gente percebe muitas negociações, por exemplo, envolvendo licenciamento de uso de marca. O que acontece, né? A empresa europeia está negociando com uma empresa brasileira, por exemplo, o licenciamento daquela marca para contratar aquela empresa aqui no Brasil para ser o seu representante exclusivo. Essa empresa europeia não tem a marca aqui no Brasil registrada, mesmo sabendo que ele precisa seguir com registro para ser de fato detentor de um direito. Ele esquece, ele pula esse passo importante da sua expansão, né, de lá da Europa para o Brasil. Negociando esse contrato de licenciamento, ele não vai para frente, por inúmeros motivos negociais. O que a empresa brasileira faz? Ela registra uma marca aqui no Brasil e começa a operar revendendo produtos semelhantes ou até idênticos àqueles que eles estavam negociando uma licença da empresa europeia. Um parêntese, isso é trabalhar na ilegalidade. Praticamente, é um registro feito de má fé. Afinal Sim. de contas, ele sabia que a empresa não estava aqui, ele identificou que a marca não estava registrada, o que ele fez? Registrou em seu próprio nome. Está operando. Passam alguns anos, o que acontece com essa empresa europeia? Ela vem para o Brasil e quer vender, né, diretamente para os consumidores brasileiros. Ela encontra o quê? Qual barreira? Poxa, uma marca registrada, que foi registrada por quem? Por justamente aquela empresa que ela estava negociando o contrato de licença. Veja, é uma imaturidade. Por quê? Porque ele tem um registro naquele país, na Alemanha, na França, na Espanha, no seu país de origem, e por lapso esqueceu de trazer para o Brasil. Ele não pensou que logo menos ele estaria na América Latina, por exemplo, e não aproveitou esse momento, ou logo após o seu registro no seu país de origem, não aproveitou inclusive protocolos internacionais dos quais nós somos Brasil signatários para expandir suas marcas aqui. Isso é um exemplo da falta de planejamento, né? Não só planejamento de expansão do seu negócio, mas aproveitando a propriedade intelectual para proteger antecipadamente os seus direitos. Esse é um exemplo. Uma dificuldade que a gente tem contrária, né? Que é Brasil lá para fora. Muitas empresas querem negociar um contrato de licenciamento de know-how. Lembrando que know-how é uma tecnologia não patenteada, ou seja, está lá na mente de cada um daqueles que operaram aquela tecnologia. No Brasil, é difícil você convencer uma empresa de outros países de que não existe um licenciamento de know-how.
de fato, né? Você acaba estruturando isso tudo no contrato, mas porque no Brasil nós chamamos de transferência de tecnologia. Ou seja, se é um know-how, assinei um contrato com uma empresa brasileira, de lá fora para o Brasil, ele transfere a tecnologia. Depois de um certo tempo, o brasileiro, né, a empresa brasileira que assimilou aquela tecnologia, em tese, né, ela poderia reproduzir, Sim. mas não pode. Então tudo isso tem que estar contratualmente muito amarrado. Então essas são as oportunidades que nós temos de precisamos antecipar, precisamos usar a propriedade intelectual, a inovação no nosso planejamento dos nossos negócios para expandirmos o nosso market share, não é? Maísa, dica, ajuda, orientação da especialista. Sou empreendedor, tenho uma ideia, tenho um produto ou tenho um serviço. De onde eu vou partir? Daqui a pouco a gente vai falar do projeto Helpdesk, que é um desses caminhos. Mas eu sou um empreendedor, eu estou iniciando o meu processo dentro de do princípio de regular, de documentar o meu trabalho. Qual é o caminho? Qual é a dica? De onde eu vou partir? Eu brinco, né, que eu sinto falta muitas vezes do Black Book. Muitos inventores tinham o costume de registrar as suas invenções no caderninho preto de fato, né? Hoje tudo isso é muito digital ou fica muito mesmo na cabeça das pessoas, já que quando a gente fala em startups, em empreendedores, é tudo muito rápido. Não existe um tempo para um registro. Se não for uma empresa de tecnologia que está lá desenvolvendo, criando algoritmos e colocando tudo automaticamente no repositório digital, ela esquece. Então, eu costumo sempre trazer nas mentorias, no nosso trabalho de consultoria, o seguinte ensinamento, né? Faça registros da sua evolução, do seu desenvolvimento. Procure um especialista, e não é só puxar na sardinha para uma consultoria, né? É ter realmente alguém especializado. Então tem lá o projeto Helpdesk que pode trazer um pouco disso. Estamos aqui na Câmara Espanhola falando da importância da propriedade intelectual. Busque profissionais que entendam, para você entender qual caminho correto a perseguir. Proteja a sua marca, siga com a proteção da sua patente, entenda qual que é este seu direito, negocie adequadamente com desenvolvedores, faça os contratos com as pessoas jurídicas de forma correta, busque as parcerias adequadas, mais focadas no seu negócio, né, que estejam alinhadas com o seu propósito. Esse é um caminho mínimo que a gente precisa muitas vezes chamar a atenção, levantar uma luzinha e falar, olha, não esqueçam disso, gente, é muito importante. Pão, padeiro, carne, açougueiro, propriedade intelectual com especialistas da área. Muito obrigado, né? Conseguimos passar a mensagem. É isso aí. Sobre o projeto Helpdesk. Claro, falei para todos que também é um projeto em que nós somos também atuantes aqui no Brasil, junto da União Europeia e também dos parceiros que eu falei no início do nosso videocast. Conta pra gente o que é o projeto Helpdesk, os braços de atuação, onde ele pode ser acessado, como ele pode ser acessado. O projeto Helpdesk, eu gosto muito dele porque, primeiro que é uma linha gratuita, muito rápida e que vai te colocar sempre em contato com um especialista específico. Tem um site, não vou lembrar de cabeça agora, depois a gente deve colocar lá o link para que vamos colocar tanto o link também no nosso próprio site, tem também os caminhos para que possam ter contato com para acessar. O que acontece? Você entra nesse link, preenche um formulário colocando seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, ou seja, seus canais de contato e coloca ali, resumidamente, qual que é a sua dificuldade envolvendo propriedade intelectual? Ah, você encontrou uma marca anterior, você tem uma patente e não sabe como proteger, você quer expandir seus negócios para quais países? Coloca lá resumidamente. Um especialista vai receber, vai direcionar, porque afinal de contas existem os advogados especializados em marcas, existem os engenheiros especializados em patentes, que a gente chama de os patenteiros, né, que entendem de tecnologia, cada uma das suas áreas, eles vão receber aquela sua solicitação, vão marcar um encontro virtual com você e vão te fazer algumas perguntas, algumas provocações e vão te trazer as primeiras respostas. É claro que o Helpdesk ele não exime a necessidade de você contratar um especialista local. Para de fato ser o condutor de todo o processo. Exato, mas ali você já teve uma boa mentoria, você já entendeu quais são os caminhos das pedras, você já consegue obter os primeiros passos, né? Primeiro, segundo, até o terceiro. A parte conceitual.
para conseguir seguir. Então esse é o projeto Helpdesk. Além disso, nós fornecemos muito materiais de apoio, existem muitos treinamentos acontecendo, nós temos lá uma aba específica no nosso site que coloca quais são os próximos eventos que vão acontecer nos próximos dias. Nós temos no dia 17, agora de outubro, um próximo encontro para falar justamente da propriedade intelectual nos marketplaces. Então a gente está sempre puxando esses temas para trazer cada vez mais conhecimento para todos os países onde existem empresas, pequenas e médias empresas, buscando a expandir os seus negócios com o PI. Fazendo um parêntese, pequenas e médias empresas da União Europeia que estão no Brasil, que podem acessar esse projeto. Para que a gente possa encerrar, eu vou utilizar o termo em 5 linhas, para que seja também didático. Lei de proteção de dados, tivemos atualizações, o que muda, por que está sendo tão falado e por que é tão importante cuidarmos, eu vou dizer da nossa imagem, do nosso produto, mas envolve uma gama muito maior de detalhamento. Conta pra gente sobre o que muda na lei, o que é aplicado atualmente, quais são, o que é necessário de nos atualizarmos. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela apareceu no primeiro momento um grande problema. Por quê? Principalmente falando em pequena e média empresa. Porque todas elas captavam dados, não só dados pessoais, mas dados, não tinham esses dados totalmente estruturados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para mudar esta conduta. Em que sentido? Os dados precisam estar estruturados, ou seja, eles precisam ter qualidade. Sistematização. Não só para que nós mesmos façamos melhor uso daqueles dados que estão nos nossos bancos de dados, ou seja, gerarmos indicadores, e desses indicadores, novas melhorias, aprimoramentos nas tecnologias, nos sistemas, na nossa prestação de serviços, mas também por quê? Porque os titulares de dados passaram a ter direitos ao acesso à correção de seus dados, à exclusão de seus dados. E como é que você faz tudo isso se seus dados não estão estruturados, sistematizados? Então, de fato, trouxe algumas obrigações adicionais, mas obrigações estas que, se observadas, elas trazem muitos benefícios para as empresas. Quais benefícios? Uma boa imagem da marca. Afinal de contas, eu não compro mais em determinados sites que eu sei que em algum momento tiveram vazamento de dados vai de cartão de crédito. Ou às vezes questões menos severas, mas que aplica-se de alguma forma, que vai utilizar o seu gosto, vai utilizar, né, a cor que você mais gosta. Exatamente. Isso tudo também envolve. Envolve. Então, o próprio consumidor vai buscar o quê? Sites mais confiáveis, que de fato cumpram com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então isso já é um claim mercadológico que a gente fala, né? É uma imagem reputacional da marca. E eu já percebi que muitas empresas que estão em compliance com a LGPD, elas têm benefícios econômicos. Muita empresa que nós mapeamos no começo, elas tinham lá 5, 6 sistemas licenciados e contratados para uma mesma finalidade. Marketing, jurídico, logística, todos eles tinham contratado um sistema que no fim do dia eles entregavam o mesmo resultado. Então nós conseguimos eliminar algumas contratações, economizamos dinheiro para as empresas usando um único sistema. Então vejam que, de novo, né, ela pareceu um monstro no começo. Por quê? Porque fez com que as pessoas mudassem principalmente a cultura. Hábitos de compra, de secção de dados em plataformas. Isso tudo implementado de pé, dentro de um compliance LGPD, trouxe benefícios para as empresas. Então, a partir de agora, depois de alguns anos de LGPD em vigor, o que eu vejo assim é um olhar muito mais positivo para o cumprimento da lei. Então, em linhas gerais, teríamos muito o que falar sobre LGPD, direito digital, mas resumidamente o que eu mais percebo é isso. Maravilha. Assim encerramos mais um episódio do CâmaraCast. Maísa, foi um prazer a sua presença aqui conosco. Trouxe para a gente insights valiosos sobre inovação, propriedade intelectual e desafios também, né, na perspectiva do direito. Temos certeza que muitos dos pontos abordados hoje podem ajudar a nossa audiência a pensar em novas formas de proteção e também fortalecer os seus princípios de inovação. Quero novamente agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui. Esperamos que essas informações, as dicas aqui discutidas junto com a Maísa, possam ser aplicadas tanto no seu negócio, que nos ouve, nos assiste, na sua estratégia de jornada de empreendedorismo. Não deixa de seguir o CâmaraCast para mais episódios com outros temas tão ricos como esse aqui hoje, e para a gente sempre se manter tanto atualizado como à frente do mercado para explorar sempre melhor as relações entre Brasil e Espanha.
Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado. Obrigada, Wagner.